Esse documento é a prova de que Flávio sabe o que tem que ser feito e está cercado de pessoas que sabem. Esse documento significa esperança. A coluna da Beatriz Manfredini teve acesso ao documento integral com exclusividade. Vamos dar uma olhadinha aqui na reportagem, ela está na tela para vocês. O título é Luz Mais Barata, Tesouraço nos Gastos e Burocracia e Escolas Sem Doutrinação, o plano de governo do Flávio. Olha lá, quem está nos vendo pela TV está acompanhando conosco. O plano de governo será apresentado às 19 horas, mas aqui na Jovem Pan a gente já teve acesso antecipado ao documento. Podemos depois ler alguns trechinhos, mas eu queria já ouvir aqui do Mota e do Jean Turco. Luz mais barata, tesouraço nos gastos e burocracia, escola sem doutrinação. São bons os temas de chamada do plano de governo dele, Mota? Excelentes, excelentes. É uma combinação das ideias certas, das propostas corretas, da direção que o Brasil precisa, com uma boa linguagem, uma linguagem clara, uma linguagem que todo mundo entende, né? Eu costumo falar que nenhum eleitor lê plano de candidato. Ninguém olha esses planos, compara um com o outro. Agora, diante desse plano do Flávio, eu talvez tenha que fazer uma exceção. Eu não esperava realmente um material com essa força, com essa qualidade. É raro na política brasileira a gente ver um material como esse, que claramente incorpora alguns dos principais conceitos da direita, né, do conservadorismo, do liberalismo, e em contraste com um discurso que a gente viu mais cedo aqui no programa, faz isso com uma linguagem simples, clara, direta, que todo mundo entende. Como a gente está antecipando, a coluna da Beatriz Manfredini, aqui da Jovem Pan, ela conta que esse documento, né, o plano de governo do Flávio, tem 76 páginas e é dividido em 9 grandes eixos: Brasil sem medo, Brasil por elas, Brasil sem fila, Brasil mais barato, Brasil que prepara, Brasil que prospera, Brasil que cresce, depois que cumpre a Constituição. Esse é um Brasil que eu estou para ver. E o Brasil que não volta atrás. Então, esses são os 9 eixos, e aí eles vão se dividindo em capítulos. Cada um desses eixos viram capítulos. E aí, claro, Brasil Sem Medo fala de medidas de segurança pública, que já inclusive foram antecipadas pelo Flávio nas últimas semanas, até mesmo pelo fato do Alfredo Gaspar, né, estar com ele. Eu fico até pensando aqui, Mota, será que o Alfredo Gaspar não vai virar o ministro da Justiça do Flávio? Não é uma boa prática anunciar com muita antecedência nome de ministro, né? Porque você cria alvo para o fogo externo e interno. Eu acho que Flávio tem bastante experiência com isso. Não faltam nomes bons, Marcília. Eu poderia fazer aqui fácil uma lista aí de 10 a 15 nomes de juristas, de policiais excepcionais que poderiam ocupar esse cargo. O mais importante, entretanto, está aí nesse documento, né? Esse documento é a prova de que Flávio sabe o que tem que ser feito e está cercado de pessoas que sabem. Esse documento significa esperança. Esse é o Brasil que a gente gostaria de ver. É lógico, né? Nós não vamos conseguir 100% de tudo que a gente quer. Mas se a gente conseguir metade disso que está aí nesse plano, eu acho que a gente vai andar muito para frente. Mota, ele fala também em castração química para crimes de violência sexual, construção de 5 presídios federais e redução da maioridade penal, que inclusive é um assunto que ontem, né, mais para o final do programa, nós tratamos aqui, inclusive você também mencionou. O capítulo também prevê aqui limitar o poder
do Supremo Tribunal Federal. Ele aprofunda, né, em diversos pontos desses temas, mas briga pela responsabilidade fiscal, liberdade, propriedade privada, família, democracia, liberdade de expressão, enfim, um mundo, né, ideal, e que é o mundo que está na Constituição. Me parece que é isso, é um plano que vai no sentido do que a nossa Constituição já prevê, mas ela não entrega. Queria chamar a atenção aqui de uma coisa, Marcília, para você ver a diferença entre um plano sensato que traça uma direção e matérias populistas de caráter eleitoreiro. O Flávio, esse plano, ele não está prometendo resolver os problemas do Brasil. Ele não está prometendo que vai acabar com a fome, que vai acabar com a pobreza, que vai acabar com o desemprego, que vai acabar com o crime, que vai dar picanha e cerveja para todo mundo. Ele está estabelecendo condições e direcionamentos para colocar o país de novo numa rota virtuosa. É o mínimo que a gente precisa fazer. Há muito mais além disso, né? Por exemplo, em relação à questão dos presídios, eu sempre defendi um plano nacional de construção de presídios. Não é só presídio federal. Nós precisamos principalmente de presídios estaduais. O Brasil hoje tem mais ou menos aí 600 mil vagas em presídio. Esse número deveria ser dobrado ou triplicado. E tem dinheiro. Bastava pegar o dinheiro que foi gasto na refinaria Abreu e Lima. Quase 100 bilhões de reais. Com isso, você dobrava, triplicava a capacidade dos presídios. Então, esse plano tem, acima de tudo, um caráter de sensatez. Não é promessa irresponsável de milagre impossível. É um direcionamento para colocar o Brasil no rumo certo. Só para a gente fechar esse assunto, ele também prevê um revogaço regulatório, que, assim, isso talvez seja o mais urgente. É que é difícil pensar o que é mais urgente, né? Tudo é urgente porque a gente tem o problema da corrupção, a gente tem o problema da educação, a gente tem que desfazer muita coisa que foi feita nesses últimos anos no Brasil, mas um revogaço, o tesouraço, né, da burocracia, como foi mencionado, mas o revogaço regulatório é também muito importante. A ideia dele, diz aqui o plano, é revisar normas e exigências consideradas desnecessárias ou obsoletas. Bom, então vai revogar tudo, não vai sobrar nenhuma. E também diz que vai revogar as exigências e regras que não tenham mais utilidade, reduzindo a burocracia para quem quer abrir, manter ou expandir uma empresa. A proposta, diz o plano, busca simplificar as regras para quem produz, investe e empreende, tornando o ambiente regulatório mais previsível. Esse ponto me parece essencial, porque é isso, é imprevisível. Nós vivemos num país onde há insegurança jurídica e onde há insegurança para empreender. O Estado, diz o Flávio, que deve cumprir suas funções, mas deve também parar de atrapalhar quem trabalha. Essa frase é boa, hein? O Estado deve parar de atrapalhar quem trabalha. Será que rola? Olha, eu nem sei o que dizer diante disso. Eu acho que é a primeira vez que eu vejo um político brasileiro, um candidato à presidência da República, falar em revogaço, né? Porque o primeiro impulso do político brasileiro é dizer: quando eu chegar lá, eu vou aprovar a lei de não sei do que, eu vou aprovar o estatuto do não sei do que, né? Existe essa percepção na maioria dos políticos brasileiros de que eles têm que aprovar uma lei por dia, uma medida por dia. Eu já perdi a conta de quantas vezes eu sugeri justamente isso. Eu sugeri alguma coisa do tipo do revogaço, e aí você vê nos olhos dos políticos aquele brilho da incompreensão, né? O cérebro não consegue lidar com isso, não consegue imaginar uma atuação política que não seja fazer lei, que não seja fazer regulamentação. Então, é mais uma oportunidade para dar os parabéns ao Flávio e à equipe dele, que soube entender o momento que a gente está vivendo no Brasil. Se eu pudesse resumir o plano do Flávio, eu diria o seguinte: ele vai desfazer o que o Lula fez de errado nesses últimos 20 anos, o PT, e vai
fazer a Constituição ser cumprida. Talvez seja um bom resumo desse plano, porque é basicamente isso que me parece que está aqui, né? Desfazer regulação desnecessária, tirar a doutrinação da educação, fazer a Constituição ser cumprida. Eu acho que é mais do que isso, Marcília, porque essa selva regulatória na qual a gente vive não é criação do PT, isso é criação da mentalidade brasileira estatólatra. Isso é criação de um problema cultural que nós temos, de acreditar que todos os problemas da nossa vida requerem uma lei. Tudo que incomoda as pessoas, a primeira reação da maioria delas é dizer: tinha que existir uma lei para resolver esse problema. Aí você aponta para elas a quantidade enorme de leis que existe no Brasil que não serve para nada, porque ninguém cumpre. Só para dar um exemplo aqui banal, acabou de entrar em vigor aqui no Rio de Janeiro uma determinação, eu acho que é da prefeitura, novas regras para as bicicletas elétricas e os autopropelidos, aquelas motos elétricas. Meus amigos, aqui no Rio de Janeiro o trânsito é uma loucura. Ninguém obedece regra nenhuma. As motos andam na calçada, na contramão, furam sinal, o ônibus fura sinal, mas agora vão entrar em vigor novas regras para as bicicletas elétricas. Esse é o Brasil. Esse é dos dilemas do sistema democrático, né? Você coloca pessoas na posição de legisladores simplesmente porque elas tiveram voto. Então, você pega uma pessoa que andou aí pela vida meio perdida, teve alguma profissão aí não muito relevante, mas conseguiu notoriedade de alguma forma, ou pegou carona em alguém que tem notoriedade, né? Porque isso é o que permite o nosso sistema aqui, o sistema proporcional. Você tem um puxador de votos, puxa um monte de gente com ele. E aí você coloca no Congresso Nacional uma pessoa que não tem as mínimas condições para exercer cargo nenhum, quanto mais fazer leis. E essa pessoa propõe um projeto de lei maluco qualquer. Eu só vou lembrar um aqui que eu sempre mencionava nas minhas palestras. Isso já tem provavelmente mais de uma década. Um parlamentar da esquerda que propôs uma lei proibindo a importação de livros e revistas. Todos os livros e revistas têm que ser feitos aqui no Brasil. Não é um projeto sensacional? Se eu não me engano, na época da presidenta, né, que sofreu impeachment, teve lá um projeto de lei criando o Dia Nacional do Macarrão. Um projeto essencial. Como é que a gente ia viver sem ter o Dia Nacional do Macarrão? Essas coisas são engraçadas, mas na verdade elas são trágicas, porque por trás dessas propostas ridículas, tem propostas extremamente nefastas para a nossa vida, das quais a gente nunca tem conhecimento. No dia que a gente vai saber, olha, ontem, às 3h da manhã, o Congresso aprovou uma reforma tributária. Que ótimo, uma reforma tributária. Vai cair o imposto? Não. Vai ficar mais simples? Não. Então, essa reforma faz exatamente o quê? O grande economista Paulo Rabelo de Castro publicou um artigo, acho que ontem ou anteontem, sobre a reforma tributária, botando 2 quadros: o que foi prometido e o que está acontecendo. O que está acontecendo é praticamente o oposto do que foi prometido, como a gente tinha avisado aqui no Pingos nos Is.